Filosofia do direito, é este o tema do vídeo de hoje. Vou falar para vocês um pouco sobre a disciplina nos cursos jurídicos e nos cursos de filosofia, o que é afinal a filosofia do direito, por quem ela vem sendo feita. Então, se você tem curiosidade, fica aí mais um pouco que eu vou te dar algumas dicas, inclusive de livros, para você que quer estudar mais a fundo essa disciplina. Fica ligado e vem com a gente. Olá pessoal, estou de volta, como havia dito, com um novo vídeo e aqui eu vou falar sobre filosofia do direito. Antes de começar, não se esqueçam de inscrever-se no canal, clicar no sino para ter as notificações e deixar comentários, postar dúvidas, sugestões de vídeo, enfim. Fiquem aqui com a gente, o crescimento do canal tem sido muito bom e a cada dia que passo eu recebo um feedback maior das pessoas com quem eu costumo tratar aqui nos comentários, e meus vídeos têm sido muito bem avaliados, isso me deixa feliz. Então o tema de hoje é a filosofia do direito. Bem, eu vou falar aqui com vocês não só sobre o que é a filosofia do direito, de forma bem sintética, obviamente, como vou também dar um bônus. Eu vou mostrar para vocês, para aquele que está estudando filosofia do direito nos cursos jurídicos, ou mesmo no curso de filosofia, ou quem quer estudar por conta própria porque tem algum interesse na matéria, eu vou fazer ao final do vídeo uma sugestão, ou melhor, sugestões de obras nessa área. Alguns livros que eu tenho e que eu gostaria de compartilhar com vocês para fins de curiosidade, certo? Então, a filosofia do direito, primeiro, há uma certa confusão às vezes em dizer o que é a filosofia do direito, porque a forma como ela vem sendo lecionada ao longo do tempo, principalmente aqui tratando-se de academias brasileiras, das universidades, dos cursos de direito, a gente acaba não vendo de fato, às vezes, o que é a filosofia do direito, ou tendo um certo desprezo pela disciplina, justamente por ela não ter o tratamento adequado. O que eu posso dizer? A filosofia do direito é, na verdade, o pensamento filosófico, a reflexão da tradição filosófica, dos construtos filosóficos, que se volta para um objeto de estudo que é a ciência do direito, ou que é o direito em si, com todos os seus princípios, noções, valores, dogmas, e vai refletir acerca desses institutos, acerca desses princípios, desses conceitos que ao longo da história, o direito, em suas mais variadas tradições, construiu. Portanto, a filosofia do direito é o pensamento filosófico, a reflexão radical, criteriosa, conceptual da filosofia, que se volta para entender melhor um objeto de estudo, que neste caso específico é o direito. Pois bem, o que ocorre e que eu vejo que é um problema, e tem sido, eu tenho lutado ou vou continuar lutando contra isso, é que geralmente a disciplina, quando vista nos cursos jurídicos, não tem o mesmo peso e importância das demais disciplinas, e é colocada na grade curricular no final dos cursos, né, no final da formação jurídica, e não é tanto requisitada pelos alunos, às vezes uma disciplina, durante muito tempo foi optativa, hoje em dia está na grade, né, está na grade curricular, mas ainda assim ela tem deixa muito a desejar. No curso de filosofia, por vezes não é dada essa disciplina, e os alunos de filosofia, pelo menos foi assim na minha época, têm que recorrer ao curso de direito para fazer essa disciplina lá, como se a filosofia do direito fosse uma matéria do direito e não a filosofia a refletir sobre o direito. Então eu acho que deveria ser o contrário. Essa disciplina é eminentemente filosófica e não mais uma das disciplinas dentre
dezenas de disciplinas do mundo jurídico, do sistema jurídico, do mundo que é a tecnicidade do direito. Então isso por si só já é um mau começo, é um problema que deveria ser sanado para que se tivesse de fato um bom estudo da filosofia do direito, pelo menos dos seus pilares básicos. A outra questão que eu coloco aqui para vocês que vão se confrontar com essa disciplina ao longo de suas vidas acadêmicas é que geralmente a filosofia do direito não é dada por filósofos, e aí nós vamos ver isso também nas publicações. Eu vou já mostrar para vocês alguns livros que eu sugiro para aprofundamento da leitura, desde o nível mais básico até um pouco mais avançado. E nós temos, na verdade, queridos inscritos, amigos e amigas que nos seguem aqui no canal, que assistem os nossos vídeos, duas realidades, ou na verdade três, né? Vamos lá. A primeira, há pessoas, há acadêmicos, há estudiosos que lecionam a disciplina do direito, da filosofia do direito, e que não são filósofos, certo? Então esse é a primeira realidade. Gente que não conhece a fundo de filosofia, não tem uma formação filosófica, na maioria das vezes são formados em direito, são bacharéis, são mestres, são doutores em direito, são magistrados, é gente da carreira jurídica que leciona a disciplina porque acha que leu alguma coisa de filosofia e porque tem interesse em um ou outro autor, leu uma ou outra obra, acha que entende e é capaz de falar sobre aqueles temas, aquelas questões, por fato de ser do mundo jurídico, né, alguém que atua no mundo jurídico, e essas pessoas lecionam filosofia do direito, mas não tem a profundidade ou entendimento pleno do que é a disciplina em si e da importância da filosofia do direito para a melhor compreensão dos institutos jurídicos, pois afinal de contas não é só o direito que se pensa. A bem da verdade, a filosofia pensa o direito muito mais do que, ou pelo menos com ferramentas mais potentes, mais profundas, do que o próprio direito pensa a si mesmo. A outra, o segundo quadro, acontece quando quem leciona a disciplina é alguém da filosofia que não conhece muito bem o direito. É alguém que tem formação filosófica, tem aquela rodagem, tem uma experiência dentro da filosofia, pode ser um mestre, um doutor, um especialista em alguma área da filosofia, mas que teve a sua formação acadêmica pautada na reflexão filosófica, na fundamentação teórica da filosofia, e não conhece muito bem a realidade jurídica. O mundo do direito para essas pessoas, para esses professores e professoras, é apenas uma coisa um tanto quanto distante e que eles conhecem superficialmente, vá lá, e portanto não tem também, assim como o primeiro exemplo que eu citei, a condição de adentrar a fundo e extrair daquela disciplina, da filosofia do direito enquanto uma matéria, enquanto uma disciplina acadêmica, o melhor de si e levar os alunos a questionamentos de fato rigorosos, mais profundos e mais críticos. Então esse é o segundo quadro. E o terceiro quadro, que seria o quadro ideal, e a gente encontra ainda muito pouco, pelo menos aqui eu falo de Brasil, não vou comparar com outros países e outras tradições acadêmicas, que seria o ideal um professor que seja filósofo, tenha uma formação filosófica e que tenha um conhecimento do direito, se não for formado em direito, e isso não é obrigatório nem necessário, mas que tenha como pré-requisito para melhor lecionar a disciplina, a filosofia do direito, que ele conheça os institutos básicos, a estrutura do direito, a razão vital, a razão por trás do direito, como é que ele se sistematiza, um tanto da sua história, o estágio atual de algumas discussões jurídicas, de algumas discussões sobre lei, sobre justiça, sobre teorias de justiça, para que ele, com o seu arsenal teórico da filosofia, seja capaz de fazer o encontro entre esses dois saberes e aí sim levar aos alunos
uma disciplina com o rigor, com a sistematicidade e com a riqueza que existem nos temas da filosofia do direito. A filosofia do direito é portadora de um saber que pode enriquecer ainda mais a prática jurídica na medida em que as questões que são trabalhadas ali, elas podem e devem fazer com que o aluno seja capaz de criticar, inclusive, as bases teóricas das disciplinas jurídicas, a realidade do mundo jurídico, que ele possa ler com olhos filosóficos cada vertente jurídica naquilo que ela tem de melhor, naquilo que ela tem de pior, nas suas lacunas, nos seus defeitos, nos seus déficits. Então, a princípio, o aluno que faria a disciplina deveria ter por professor alguém que tivesse as aptidões desse último exemplo que eu coloquei, e que é o que menos tem acontecido ultimamente.